vamos iniciar a nossa entrega na mão de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ilumine, que nos traga o conforto para todas as nossas necessidades. Então vamos lá, por alguns minutinhos, fixar a imagem de Jesus em nossas mentes e corações, nos entregando na mão dele, pedindo a Ele que nos conceda luz, amor e carinho para que sejamos fortalecidos. Vamos lá. Muito bem. Vamos então também agradecer a Dr. Bezerra de Menezes e essa equipe dele que nos assiste, que nos ampara, que nos traz o conforto para todas as nossas necessidades, que proporciona a nossa cura de nossas enfermidades. Então, precisamos nos concentrar, essa equipe que nos traz todos esses benefícios concedidos por Jesus no nosso dia a dia. Porque a gente sabe que nada se move ou se realiza sem a vontade de Deus e nosso querido Jesus, nosso querido Mestre. Muito bem. Nós estamos fazendo nossos estudos no item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E esse item 3, nós vamos falando dele algumas semanas aí, né? E o título dele é O Homem de Bem, como se tornar um homem de bem. E aí dá uma orientação maravilhosa. E hoje vamos finalizar este item, que tanto falamos sobre ele, né? Então ele começa essa parte que nós vamos estudar hoje dizendo assim: não procura fazer valorizar nem seu espírito e nem seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece nem com a fortuna e nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa, dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo,
é de fazê-los servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou homens sobre a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência. Porque são iguais perante Deus, usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral, e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar a sua posição subalterna e mais penosa. Subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-los conscienciosamente. Isso está no capítulo 17, no item número 9. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforce em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Muito bom. Esse item, como coloca o Davidson sempre, esse item é maravilhoso do nosso Evangelho. E o Davidson tem a palavra para nos trazer um pouco mais de entendimento sobre essa parte. Perfeito. Davidson. Perfeito. Uma ótima noite a todos. Olha, está lá, dentro desse contexto, nunca se compraz em destacar os defeitos alheios. Olha, respeitar os defeitos alheios. Eu não gostaria de ter os defeitos que eu tenho, mas eu não consigo ser o que eu não sou. Eu costumo dizer, eu sou carente de reencarnações, para a gente poder estar eliminando os defeitos. Mas vamos lá, olha, por que as pessoas criticam muito mais do que elogiam? Aqui entre nós, as pessoas sem perceber, inconscientemente, por que deixou ligado? E pá, sabe? Enfim, a gente tem que refletir, vigiar os pensamentos e sentimentos, é isso. E por que isso acontece? Tem a ver com excesso de críticas em nossas residências. Nós éramos crianças, esponjas, e víamos nossos pais, críticas, criticando parentes, né? E poucos elogios. Oh, cultura antiga, que repercute isso, né? Não é só no Brasil, não. De acordo com o psicólogo norte-americano Rick Hanson, o cérebro pode funcionar como uma esponja, mesmo adulto, tá? Capaz de repelir o que é positivo. Ah, positivo, não dá o dever de moral. E reter o que é negativo. Por isso que não é aconselhável limpar o celular antes de dormir. As pessoas dormem com negatividade e vão aí para determinados ambientes, o plano espiritual, que menos imagina. Ingenuidade. Ou seja, temos a tendência a valorizar mais aquilo que perdemos do que o que ganhamos. Nas famílias, em todo lugar, nas empresas, em todo lugar, nos países. Então é a mesma conversinha. Não fala sobre os ganhos, fala sobre as perdas. Nós não temos preparo para as perdas. Tem pessoas que numa perda se perde. Lógico, numa perda se perde. Por outro lado, por que tem pessoas que não gostam de elogios? Sabe que tem pessoas... Sim, pessoas com baixa autoestima. A baixa autoestima é um dos principais motivos, tem outros, da dificuldade em aceitar elogios. A pessoa com baixa autoestima, ela se vê o tempo todo sob um véu negativo. Por isso ela tem dificuldade em acreditar quando os outros valorizam qualidades nela. A baixa autoestima tem a ver com não ter recebido elogios durante a infância. Nossos avós e pais não tinham o hábito de falar eu te amo, abraçar. Hoje já se peca no excesso. Não estou generalizando. Por favor, não dá para generalizar.
E mesmo falta de incentivos, falta de carinho na escola, muitos professores despreparados, castigos frequentes, principalmente muitas famílias sem educação nas periferias, longe realmente do progresso intelectual, sofrer intimidações, padastro, aquela coisa toda que a gente conhece, que é muito comum num planeta de prova e expiação. Aí vem violência física, psicológica, abuso, de maneira geral. E aí provoca baixa autoestima, a pessoa não consegue se autoestimar. E o que leva uma pessoa a ser muito crítica? Se vocês pararem para pensar, tem alguém aí na família que é crítico, sabe? Perfeccionista, só olhando e não consegue agradecer, ver nada de positivo. Sempre tem, sempre tem. Os fatores que levam ao excesso de críticas são a dificuldade em conviver com as diferenças. As diferenças, lembrando que diferenças não são defeitos. Tem gente que confunde. Acho que a diferença é defeito. Não é. A pessoa só é diferente. Isso não é defeito, irmão. Acorda, irmão. Ver no outro aquilo que te incomoda, segundo a psicologia, eu vejo algo que me incomoda, significa que eu tenho dentro de mim. Mas ainda não apareceu, está escondidinho, sabe? Coisa de vidas anteriores. Fica tranquilo que vai aparecer. Bem como aí uma determinada insegurança, a pessoa fica crítica demais, os inseguros são críticos. Necessidade de controle, tem gente que tem que controlar, o cara já nasce liderando. Eu quero controlar, eu quero controlar tudo. Receio de ameaça, então ele prefere atacar para não ser controlado. E aí, consequentemente, uma baixa autoestima. Eu estou trazendo aqui razões. Hein? Como lidar com a crítica? Procura agregar valor para você. Fala, peraí, isso aí está agregando valor? Lógico, depende aqui do nível de orgulho. Né? Uma pessoa humilde, ela aceita com muita facilidade. Questiona a si mesmo se tem sentido esta crítica. E se não tiver, por isso que é importante o autoconhecimento. Fala, não, isso não me pertence. Essa pessoa está fora da realidade. E nós temos que ter esse senso de analisar. E evite levar as críticas para o pessoal. Tem a ver com apenas uma fala, uma ação. Portanto, e também é muito importante, defina quem você vai ouvir, porque tem gente que fala abobrinha. Por que eu vou conviver com uma pessoa que fica ali só falando abobrinha, só apontando defeito? Ah, aí é bom senso, irmão. Cai fora. Isso não é obrigado. Ou você está numa prisão, a pessoa está te aprisionando, você está em débito com ela, vai, eu quero conviver com você. Você vai ter que ficar ao meu lado. Não, você não está numa cela de prisão, tem que aguentar lá os companheiros de cela. Bom, mas enfim, tem gente que se sente assim. Né? Mas definir quem você para ouvir. Lembre-se que uma relação. Eu estou aqui trazendo, por favor, nós não somos donos da verdade. Hein? Lembre-se sempre que uma relação saudável, sadia, ela não busca aprovação, tipo, goste de mim. Não. Ela pede, ela sugere liberdade plena para pensar, falar e agir. Você ficar buscando aprovação, você está preso mentalmente. Você vai. Por isso tem que tomar muito cuidado nessa área. E cabe saber se o elogio é falso. Aí nós temos experiência na área, tem que prestar atenção, usar o feeling, né, o sentimento, e verificar se não tem ali uma badulação. Olha, você é um cara incrível, você é um cara esperto. Tomar cuidado, né? Peraí, o que está por trás? Tomar cuidado. Tem, portanto, os dois lados da moeda. E como responder uma pessoa que te critica? Mantenha calma, respire fundo quando criticado, principalmente no trânsito. Um amigo estava comentando que ele, na realidade, ele foi o algoz. Né? Uma senhora, junto com uma moça, né? Ela jogou para a direita e depois jogou para a esquerda. Ele estava entrando, ele freou com a filhinha dele, foi pegar na saída da escola atrás, ele ficou nervoso, encostou do lado, falou, minha senhora, e com um tom assim, né, criticando, né? A senhora falou, não, eu estou levando a minha cachorrinha para a veterinária. Imagina aquela senhora um pouco solitária, enfim. E mesmo assim ele pegou pesado, depois ele confidenciou comigo e falou, cara, e trocamos uma ideia sobre isso. Olha, você entrou no dia, todo dia não é a mesma coisa. A gente tem que entrar preparado. O mundo é dos preparados.
Aqui é um planeta de prova e expiação. Amanhã, só Deus sabe, com o maior respeito, que os espíritos que vão estar ao meu redor, que eu trouxe da noite, enfim, e a minha energia mental. Então, eu tenho que tomar cuidado. A gente acha que os dias são repetitivos, não são. E, de repente, qual que é a dica? Eu falo, olha, eu estou entrando no dia, a qualquer momento alguém vai me tirar fora do sério. Entra preparado. Não que se fique atraído, fala, mas se ocorrer, eu vou respirar, pensar em Jesus. Aí cada um no seu mecanismo, né? Mas a respiração traz uma tranquilidade. Né? E essa pessoa que, de repente, traz uma crítica que agrega valor, você virar para ela e, na boa, hein, você viu que está agregando, fala, muito obrigado pelo alerta. Isso vai me ajudar, né? Bom, mas para falar isso exige muita humildade, muitas reencarnações. É bonito estar falando aqui na teoria, mas exige muitas reencarnações. E como lidar com aquelas pessoas que tentam te diminuir, jogar você para baixo? Isso é muito comum nas empresas, aí, muitas vezes as pessoas abusam de poderes. Eu falo isso porque eu convivo muito com isso, mas em todo lugar, meio político, na família. Temos que ter consciência de como te impacta uma tentativa de tentar te diminuir. Qual o impacto? Primeiro, a gente tem que conhecer muito bem nós mesmos, né? Investir em voltar para o nosso departamento eu, algo que a gente tem repetido várias vezes aqui nesses encontros. Mas analisar se a sua forma de se defender, se é que você deva defender, vai alimentar o mal intencionado pela pessoa. Porque tem gente esperta que joga o verde e para colher uma dura e aí deita e rola. Relacione essa crítica à sua atitude, à sua ação, não a você. Não traga para o pessoal. Filtre os comentários que escutar. Lembra lá do Sócrates, ele falar em tudo 3 filtros. E a gente pode usar isso para tudo, hein? Isso que ele está falando é verdade? Isso vai provocar algo de bom? Tem bondade atrás disso? E a terceira pergunta, é útil? Então, verdade, bondade, isso é útil. Se contemplar esses 3 filtros, aceita e reflita e tira proveito. Porque a convivência é essa riqueza, a cura está na convivência, a cura está exatamente nas relações. E aí também aceitar que muitas vezes você dá muito moral para o que os outros pensam ao seu respeito. Sabe aquele cara que não vive a vida dele, vive a vida do vizinho, do que vão pensar a meu respeito, fica cuidando da imagem. Ah, tá preso, irmão. Está preso mental. Preso tem que sofrer. E é nesse sofrimento que ele evolui, até que um dia ele se liberta. Vale a pena assistir aquele desenho, Os Crudes. Um dos desenhos que eles saem da caverna. É um filme que passa um recado, eu ganho tempo falando. Vale a pena eu assistir recentemente, reassistir, porque é um filme com recados maravilhosos. Desenho animado. Os Crudes. Eles ficavam presos nas cavernas com medo, depois eles começam a sair. Um filme muito lindo. O recado é muito lindo, lindo. Valorize a sua opinião. Não supervalorize a opinião alheia. Cada um tem uma opinião. E é importante manter-se calmo, sempre calmo, aquela calma contínua, né? E saber valorizar-se, considerando as suas qualidades. Né? Qualidades são conquistas aí de várias reencarnações. E diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. E também entender que os outros também podem errar. Né? E a importância do elogio. Primeiro, eu quero fazer uma pergunta. Quem fez um elogio hoje? Levanta o braço. Não precisa levantar o braço, que não vai dar para ver todo mundo aqui, né? Mas quem fez um elogio? É que a gente está tão habituado a criticar. Sabe que você está fazendo coisa errada. Ou gente que desanima quem está ao redor. O que tem de gente desanimando ao redor é uma coisa assim horrível. Muitas vezes a crítica não é verbalizada, ela é mentalizada. As pessoas captam hoje em dia, todo mundo acessando células e altas percepções aqui do lobo frontal. Elogiar é saber interpretar um determinado comportamento, é uma maneira de reforçar as qualidades que a pessoa possui. É um reforço, enfim, é uma valorização, um reconhecimento, uma recompensa. E todo mundo gosta de ser reconhecido, de receber recompensa. Se você não fez um elogio hoje, nem ontem, nem anteontem, irmão, lei da ação e reação. Não espere que alguém vai te elogiar, irmão, porque possivelmente a tua mente é crítica, negativa, ou mente negativa.
Mas é uma opção, a gente respeita. Aqui é um planeta de livre-arbítrio. Né? E se alguém te chamar de lixo? Você é um lixo. Eu já passei por isso. E eu aprendi. Eu falei, olha, sabe que talvez você tenha razão, porque tem hora que eu me sinto mesmo assim. Agora, uma coisa eu sei. Eu estou falando porque eu passei uma situação dessa e foi essa. Minha resposta, eu estava bem, tranquilo, estava tranquilo. Falei, olha, pode ser que você tenha razão. Eu já teve vezes que eu me senti assim, você possivelmente também se sentiu assim. Agora, graças a Deus, eu sei que eu sou filho de Deus. E Deus não cria lixo, irmão. Mas você quer reclamar de mim? Vai reclamar com ele, porque foi ele que criou-me. Mas eu respeito a sua opinião. Eu respeito. Isso me faz lembrar o Rui Barbosa, que era espírita, um polímata que é estudioso aí de várias áreas, né? Um dos poucos polímata brasileiros. Ele, bom, o Rui Barbosa, acho que todos já ouviram falar, foi jurista, advogado, você vê que não tinha desperdício de tempo esses caras, né? Jurista, advogado, político dos bons, hein? Oh, bons tempos naquela época. Diplomata, escritor, olha só. E aí, enfim, tradutor, jornalista, orador, nasceu em Salvador em 1849 e desencarnou, esse eu posso dizer que desencarnou, viu? 1923, que é diferente de morrer, né? Tá? Uma pessoa evoluída como essa, ela desencarna. Quem morre ainda fica por aqui, né? Fica ao redor, nós já comentamos isso. Morreu lá em Petrópolis, desencarnou em Petrópolis. E olha que interessante, vamos lá para nós. O homem de bem, que aí subentende o ser humano de bem, a mulher, todos de maneira geral. Ele estuda as suas imperfeições, estuda, não é ler. Tem uma confusão. As pessoas, eu li 3 livros esse ano. Você leu, mas você estudou? Não, você leu. Tem gente lendo obras espíritas, mas só lê. Tem que estudar. Estudar é poder dar aula sobre isso. Isso que é isso. Se você não consegue explicar, dar aula sobre o que você leu, então você estudou. Não estudou, né? Só leu. Então, ó, estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Ok? Evita de querer cuidar da vida dos outros. Cuida da sua vida, que já é muito, irmão. Nós estamos aí atrasados, os espíritas trabalhadores da última hora. E a dica é o seguinte: no final do dia, percebeu um defeito, alguém trouxe através de uma fala, anota esse defeito. Aqui não tem ninguém anotando. Quem estiver anotando, depois me avisa no final. Eu lembro que os melhores alunos dos cursos que eu fiz, todos me anotavam. As pessoas não anotam. Olha que ideia boa, mas não anota e perde. É um desperdício de tempo. É um desperdício de tempo. Na boa, hein? Eu acho, na minha opinião, vocês não precisam concordar. Tem que anotar, cara, o defeito. E traçar um plano de ação. Plano de ação, sim. O que eu vou fazer para superar esse defeito? Olha, eu não tenho conhecimento. Eu vou conversar com quem já passou por isso. Eu vou pesquisar no YouTube, no Google, e traça ali, fala, olha, em 3, 4 meses, como aí, quero fazer um curso de inglês. Olha, em 5 meses eu quero estar falando inglês. Pronto. Você traça um planinho de ação, vai lá fazer um curso, fica estudando. É a mesma coisa, agora não. A gente vai levando como latinos. Né? Oh, latinos, quando a gente vai deixar de ser latinos nesse sentido de ausência de disciplina? Tem que aproveitar esse tempo, essas oportunidades riquíssimas que hoje a tecnologia possibilita. Anota lá seu defeito, cara, e vai, pesquisa, fala, eu quero melhorar, quero perguntar para minha esposa se eu melhorei, para as minhas filhas, e aí vai, cara. Uma dica, mas aqui se sair, desculpa, hein? Eu posso ser enganado, mas se sair 20%, não sai. Para fazer isso, anotar e pesquisar, não sai. Desculpa, eu estou jogando aberto pelas minhas pesquisas. Se tiver alguém que manda depois lá no grupo, ó, discordo, não tem problema. Olha, vamos pegar um outro item do homem do bem. Ele não procura dar valor às suas qualidades, seus talentos, seus defeitos, e até no sentido de desprezando os outros. Muito pelo contrário, ele ressalta os outros. Isso me faz lembrar daqueles 3 perfis que são muito conhecidos. O chato é aquele que fala muito eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu. E todos nós temos um pouquinho ou muito disso, enfim, a gente tem que analisar. Eu, né?
Já tem o fofoqueiro que fala muito do outro para você. Ele fala com aquela voz mansa, né? Ele fala do outro para, olha, eu fiquei sabendo. Tudo bem? E tem o interessante que fala de você para você. Olha que legal, né? E que se preocupa, esquece. E aí, como é que você está? Puxa vida, olha, eu me lembrei de você, tem um texto e tal. Percebeu? É. E aí, olha, ele não se envaidece da sua riqueza, nem das vantagens pessoais que possui. Eu tenho um caso numa cidade pequena, que eu fui fazer um trabalho, uma cidade pequena que todo mundo se conhecia. Ali devia ter uns 45 mil habitantes, já tem um tempo, viu? E esse senhor, desculpa aqui, a minha renite. E esse senhor, ele andava com uma camisa sem botões, presta bem atenção, uma camisa toda meia ralada, você via que era antiga, aquela gola que já foi lavada há muito tempo e possivelmente, bom, enfim, uma calça tergal antiga, com um conga, calça pula-brejo velha, cabelo desarrumado, barba sem feito. Se olhar para ele, é um morador de rua. Era a cara do morador de rua. Ele entra num banco, na rua principal da cidade, eu acompanhei de perto, porque, enfim, eu estava fazendo um trabalho assim para uma grande empresa. Ele entrou, né? Vocês vão entender. Ele entrou nesse banco com essa cara de mendigo. E sabe esses bancos modernistas que trocam os profissionais? Vem gente de Bauru, vai para lá e volta. E esse rapaz estava novo na cidade, ingênuo, ingênuo, porque tem que sondar. E o banco tem, eu já tinha informações quem era quem na cidade e tal. Foi vacilada aí do gerente, alguém. Esse senhor entrou assim nesse banco com aquela cara de menino, esse moleque novo, sabe, tudo bem arrumadinho, banco, com aquele jeitinho bancário, esperto, morou? Ele falou, oh, você não pode entrar aqui. Você não pode entrar. Aqui não, de uma forma grosseira, ele falou, mas, o mendigo, mais, o morador de rua, mais, você não pode entrar, aqui jamais. Por favor. E foi afastando com as mãos. O gerente, o levantou a mão, pôs a mão na cabeça, o gerente correu lá, mas não deu tempo. Esse senhor, ele era a pessoa mais rica da cidade. Bauru é uma cidade. Qualquer lugar que você vai, muita gente de aparência. Né? Cidades pequenas, a gente aprende muito com ela. Era a pessoa mais rica. Esse gerente botou a mão na cabeça. Oh, desculpa, ele falou, não. Esse senhor aí, ele engrossou a voz. Falou, por favor, por favor, cancela a minha conta. Eu estou vindo amanhã aqui pegar todas as. Eu quero em cédulas, em espécie. Coloque isso num saco, porque era muito dinheiro. Num saco, sabe? Um saco tipo esse saco de arroz, saco grande. Coloca tudo, eu quero em sacos. Eu quero em cédulas, se vire. Amanhã eu estou voltando. Eu conheci esse senhor, ele tinha um linguajar, apesar de simples, ele era bem determinado. Né? Tanto é que ele construiu um grupo na área da agro, na área do agro, que é o forte do Brasil hoje, graças a Deus. O interior está na moda. E ali, no dia seguinte, ele foi lá, pegou aquele dinheiro e na rua principal, com a mesma roupa que ele estava, ele saiu com aquele saco nas costas. Aí sim, ele ficou com uma cara de mendigo. Ele entra no outro banco, eu não vou poder citar o nome desse amigo meu, eu não posso nem citar a empresa que ele trabalhou em Bauru depois. Ele contou para mim essa história, eu estava dando um treinamento, ele contou essa história para mim. Esse rapaz, amigo meu, religioso, boa gente, esse senhor entra com esse saco, ele, muito pelo contrário, ele falou, meu senhor, por favor, o senhor quer tomar um café? E serviu um café para esse senhor, que era o mais rico da cidade. Detalhe, esse amigo meu não sabia, ele era novo também nessa outra agência, tá? Não vou citar aí os bancos. E só sei que esse senhor com cara de mendigo foi muito bem servido, café e tal, né? E tudo bem com o senhor, puxou uma conversa, o banco está vazio, cidade pequena, não é aquele movimento e tal, né? E aí ele olhou assim e falou, eu gostei de você, o mendigo, eu vou chamar de mendigo, eu falei, eu gostei de você, que era e é o homem mais rico, não sei se ele está vivo ainda. Falou, olha, gostei de você, eu vou abrir uma conta. Não, pelo amor de Deus, por causa do café, esse amigo meu falou, por causa do café, não, por favor, muito pelo contrário, é um prazer. Não, mas eu quero abrir uma conta, meu senhor, não, por favor, o senhor não precisa abrir. Até ele, esse amigo meu, estava achando que era mendigo. Ele falou, olha, eu quero abrir uma conta, colocou o saco, qual que é a sua mesa? Aquela? Colocou aquele saco cheio de dinheiro. Eu falei, meu senhor, todo esse dinheiro, eu falei, eu quero abrir uma conta. Aí ele falou, qual o nome do senhor? Ele falou o famoso nome, que eu não vou trazer aqui, enfim, eu não posso citar nomes, hoje o mundo está tão jurídico, que até de pensar no nome eu fico preocupado, sabe? O mundo hoje não está fácil. Né?
enfim, o tal da liberdade, mas um mundo muito jurídico. Eu não posso citar nomes, enfim. Ele levou um susto e esse amigo meu foi promovido devido a isso. Me fez lembrar essa história maravilhosa, isso aconteceu. Eu só não posso citar nomes aqui, mas enfim. Se a ordem social colocou pessoas sob seu comando, trata-os com bondade e benevolência. Aí, bom, porque são iguais, todos nós somos iguais perante a Deus, não pode ir pela aparência, enfim. Né? E, de repente, aparência, mesmo poder ali temporário, né, de uma organização, alguma coisa assim. A ideia é sempre levantar o moral para não esmagar, né? Porque, infelizmente, tem pessoas que sentem aí com poder sem perceber, sabe? A vida está cheia de informação, ele passa aquele jeitinho europeu, vai batendo, não percebe. Eu vejo isso porque eu passei muito por isso, e, enfim, naquela correria cometi muitos erros nessa área. Mas tem um caso em Franca, que eu cheguei, foi o escritório empresarial mais religioso que eu entrei, uma sala de um diretor de uma empresa de calçados. Uhum. E ele tinha assim do lado, eu já comentei essa história, mas vou repetir porque é interessante. Lado esquerdo tinha um pedestal com uma Bíblia, lado direito Nossa Senhora Aparecida, se eu não me engano, com uma vela acesa. Ele olhou para mim sorrindo, começamos a conversar, e ele fez uma pergunta para mim, falou, Davidson, eu descobri que tem um funcionário roubando sapatos. Ele leva, de repente, um pé, um par por dia. Eu já venho percebendo ele roubando. Queria saber a sua opinião. O que você acha que você deve fazer? Vai acompanhando, hein? Olha ali a aprendizagem que eu tive. Falei, olha, você tem tempo para recuperar? Ele falou, eu não. Não é fácil. Se é uma pessoa cleptomaníaca, sabe pessoas... portanto, eu não sei dizer. Tá? Ele tem um bom salário? Tem. Mas está roubando? Então, a gente começa a deduzir. Na minha opinião, se convida ele para sair, não fala isso, porque juridicamente é um mundo complicado. Por se dependendo se você falar ele gravar, ele inverte, né? Ou tem que tomar um cuidado danado, é melhor você ficar quieto, né? Veja, convida ele para sair assim na boa, para ele entender, isso vai ajudar, porque aí a minha visão espírita, falei para ele que era espírita, a dor faz a pessoa progredir, porque senão você vai ser cúmplice. Ele virou para mim e falou, não, eu não vou fazer isso não, Davis. Eu vou chamá-lo, vou tomar os devidos cuidados, mas eu vou dar uma chance para ele. Porque a vida me deu tantas chances, eu não quis perguntar quais foram as chances que esse empresário teve. Mas ali eu parei para pensar quantas chances a gente tem com todas essas reencarnações, hein? A reencarnação é uma baita de uma chance, cheia de misericórdia. Eu diria que se eu tivesse que pagar todo o meu débito, você vê que foi reduzido imensamente. Bom, mas vamos lá. Olha, por outro lado, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, é o que diz a Bíblia. E parece que tem gente que leva isso muito a sério, pessoas narcisistas. Levam isso ao pé da letra, narcisistas. Qual é o perfil do narcisismo? Vamos lá. Uma preocupação em ser grandioso, geralmente busca o poder, ser exibicionista, ter sentimento de diferença em relação ao outro, ausência de empatia, de não querer entrar no lugar do outro, não está nem aí. Segundo uma psicóloga, Ana Karine Mello, ela é do curso de psicologia da Universidade lá de Fortaleza, nós possuímos um pouco desse comportamento narcisista. Mas aqui vamos destacar o exagero. É um conceito, portanto, que define que o indivíduo ele se admira exageradamente. Ele admira a sua própria imagem. Ele chega até chegar a dizer no espelho, fala, eu te amo. Nutre uma paixão excessiva por si mesmo. E quais são os principais sintomas, consequências desse? É um transtorno. Tá? Essa autoimportância exagerada, ele super importante, morou, eu sou importante,
necessidade, portanto, está em cima do topo, aquela coisa toda, necessidade de adulação, de badalação, dificuldade de relacionamento interpessoais, ele tem uma dificuldade, já falei, falta de empatia, um complexo natural de superioridade, ele diminui, ele minimiza os seus próprios defeitos, mas tem ali fragilidades, e, enfim, esse é um perfil. Aqui, veja bem, uma dica para você descobrir, até se autodescobrir, se você é narcisista exagerado, né? Porque todos nós temos um pouquinho, segundo a psicologia, você tem que fazer você tem que perceber fazendo uma pergunta da seguinte forma, uma dica. Aquela pessoa, o que você gosta mais nela? E o que você menos gosta nela? O que você mais gosta e o que você não gosta nela? Se ele ter dificuldade de enxergar esses dois lados, olha bem, o lado bom e o lado mal da pessoa, se ele tiver dificuldade, é uma grande possibilidade, não estou dizendo que seja, tá? Isso eu aprendi na psicologia, é uma grande possibilidade dele ser narcisista. Olha, ele não consegue ver o lado bom, tá? E mesmo, ele não tem dificuldade. Portanto, é uma dica, né? A gente trabalhar e perceber isso em nós e nos outros. Mas volto a enfatizar, o ideal é procurar um profissional, nós não temos o espaço e tempo para mergulhar nesse tocante. E cá entre nós, eu duvido que vocês já não tenham aí, de alguma forma, convivido com alguém assim, né? Alguém aí fora da curva, né? Fascinante, mobiliza, ele traz entusiasmo, é incentivador, é competente geralmente, é uma pessoa também agradável, tem que tomar muito cuidado, é muito sutil. E esse tema, por que eu estou trazendo lá aqui? Para a gente analisar bem aí essa questão. Esse tema apareceu nesse submersível Titã, que não é um submarino, é um submersível, não vou poder diferenciar aqui pelo tempo, tá? Que explodiu recentemente. E era exatamente eu não vou aqui citar nome, porque o tempo já está estourando, né? O nome dele, Rush, né? Era uma pessoa extremamente competente, fez MBAs, pós-graduações nas melhores faculdades, enfim, ele tem um belo currículo, vou resumir. E num vídeo que circulou, um vídeo que rolou aí na internet, ele falando antes da explosão, ele se considerava um camarada para romper regras, ele queria marcar história, ele queria ser lembrado como um inovador, tipo aquele camarada que rompe regras. Ele deveria se inspirar aí em grandes cientistas, né? E ele dizia nos vídeos, acho que eu quebrei com lógica a boa engenharia, ele dizia. E aí foi a falha dele, uma economia danada. Tudo tem limite. Quer economizar, você mata, você explode. Tem limite, tanto para cima, o equilíbrio. Mas ele dizia, olha, com essa fibra de carbono e titânio, uma regra, eu rompi, eu ultrapassei os limites. Ele batia no peito, que ele tinha inovado nessa área. E alguns funcionários começaram a queimar o chão, os estudiosos, sair da empresa, com medo que isso tinha problema de segurança. E batata, vocês acompanharam, e explodiu, e descobriram depois estão ainda, tá descobrindo aí os detalhes, mas tudo leva a crer que ele era um narcisista. Ok? Tudo leva a crer, os cientistas estão deduzindo isso. Bom, qual que é o propósito de eu dizer tudo isso? Ele tinha ali, em suma, uma autoestima elevadíssima, fantasias de brilhantismo, poder, era hostil quando eu contrariava, nem argumentava, sabe? Não, vamos fazer assim. Sabe? E não dava, sabe aquele camarada meio autoritário? Não. E a gente vê aqui no Brasil, é muito comum isso. E egoísta, egocentrismo, mas sabe, enfim. E só sei que ele até convidou uma diretora para ser copiloto, ela saiu da empresa por causa disso, eles estavam com muito medo internamente, mas ele não via, né? Ele não via. Isso é muito comum no narcisista, e as causas podem ser genética, ou descuido na infância, educação, tem várias causas aí nesse sentido. Agora, por que eu estou falando isso? Eu já estou com o tempo em cima. O importante é que a psicologia cura. E nós estamos tendo essas oportunidades enormes através da ciência para a gente descobrir os defeitos e curar. Que não é através da religião, é através da ciência. Não é fácil ser um homem, uma mulher de bem. Mas com as reencarnações, com a ajuda da religião e da ciência,
que estão se unindo, bem como com o nosso esforço, com certeza a gente vai conseguir debelar, limpar a nossa alma e, consequentemente, caminhar para mundos melhores. Que Deus abençoe a todos, reflitam nessas palavras e que todos nós tenhamos uma extraordinária semana, com muita saúde física e mental, e espiritual, com a graça de Deus, com a graça de toda essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra. Que assim seja. Muito bom, Davidson. Muito obrigado. Vamos então passar agora a mensagem do Dr. Deolindo, nos trazer um pouco mais de conforto. André, por favor. Então, boa noite a todos. O título, né, já vem aí há 3 semanas, O Homem de Bem. É algo que temos nós que assim refletirmos um pouquinho e nos questionarmos. Será que estamos já no estágio de podermos dizer de que somos, neste momento, um homem de bem? Muitos poderão dizer que sim, muitos poderão dizer que não. Mas uma convicção nos é necessária, a de que todos os seres criados por Deus chegarão ao patamar do homem de bem. Justamente porque através das reencarnações, através das provas, das expiações, através da vida em sociedade, que é algo maravilhoso que nosso Pai assim nos oferece, estaremos nós a adquirir experiências positivas e negativas. Estaremos nós a estar também com isto adquirindo aprendizado, e onde esse aprendizado nos proporciona a evolução, ou seja, o progresso do ser na sua totalidade. E isto nos dá condições de podermos irmos exercitando no nosso dia a dia todos esses pontos que caracterizam o homem de bem. Porque vamos nós, assim, aprendendo o que é viver junto a uma sociedade da qual tem as suas discrepâncias dentro dos preceitos morais do ser, onde cada um dentro do seu estágio evolutivo de aprendizado, cada um dentro do seu estágio evolutivo de desapego, cada um dentro do seu estágio evolutivo de exercitar a maior das leis, que é a lei do amor. Amor para contigo, amor para com este universo, amor para com o próximo, amor para com Deus. Daí temos nós condições de entender que a base para esta caminhada do homem de bem está no aprendizado das leis, das quais nos foram deixadas através dos tempos.
onde tivemos nós oportunidades de ir lá nos primórdios dos tempos, junto à primeira revelação divina, que foi com Moisés, temos a consciência plena do Deus verdadeiro, que é o Deus do amor, o Deus único, que pôs um diferencial muito grande no despertar da fé, principalmente no entendimento dessa força superior, da qual rege o universo e que nos impulsiona sempre para estarmos assim progredindo diariamente, de estarmos sempre buscando o sermos o melhor possível perante a tudo que o Pai nos oferece, principalmente mediante o nosso próximo e mediante também a nós mesmos, quando temos nós a coragem e a capacidade de fazermos as nossas reflexões interiores e entendermos melhor em que estágio nós nos encontramos. Então veio aí o despertar desta verdade. Posteriormente, veio a segunda revelação designada por Deus, a vinda de nosso Mestre amado Jesus, nosso irmão. Assim dito, nesse planeta de prova e de expiação, onde lá atrás ainda estava no estado ainda bem atrasado, onde colocamos a nomenclatura de Jesus Cristo, o Cristo Salvador, o Cristo Protetor, o Cristo Libertador, que nos trouxe, assim, o complemento daquele despertar que tivemos para o único e verdadeiro Deus, que foi o complemento das tuas leis e dos teus ensinamentos como um espírito evoluidérrimo mediante o nosso tempo, nos mostrando desde uma época bruta a importância do respeito, do amor e da fé para com tudo que assim de Deus está em nossas vidas. E se pararmos para pensar, a própria vida já é de Deus. Nós já temos que agradecer pela vida. Temos que agradecer pela oportunidade de prova que o Pai está a nos oferecer para que assim possamos irmos nos desvencilhando daquelas amarras que ainda faz com que paremos no tempo da ignorância e despertemos em nossas mentes e em nossos corações a luz, do qual assim proporciona com que a nossa visão possa assim ser direcionada sempre para o exercício do bem e do respeito ao seu semelhante, exercitando vários predomínios da nossa vida.
como o amor a si, ao próximo, a Deus, a paciência, a compreensão, podermos exercitarmos atos de bondade, de carinho, deixarmos com que o nosso semblante possa sempre, através de uma forma iluminada, transparecer ao próximo, assim, os sintomas da paz e da harmonia. Sorriso em nossos lábios proporcionará ao próximo também a alegria. Atos simples, mas importantes, para que assim não caiamos nós nas tentações das reclamações constantes, aonde nos tornamos seres abusivos. E posso dizer, faltando assim com respeito para com o nosso Pai, que sempre nos oferece o melhor mediante a condição na qual nos encontramos e mediante a necessidade da qual temos. Para que possamos assim nos esforçarmos sempre e nos alimentarmos da fé e da esperança, a nos posicionarmos de forma útil para com tudo e para com todos. Quando assim nos despertarmos dentro desta realidade divina, podemos dizer a nós mesmos: chegamos ao patamar de exercitarmos com dignidade os princípios básicos para, assim, podermos dizer: chegou o momento de assim ser um homem de bem. Então, busquemos cotidianamente esse despertar e essa reforma interior, a qual tão necessária se faz, porque ainda temos muitos resquícios guardados em nosso âmago espiritual que nos coíbe em determinados momentos de exercitarmos coisas simples, do qual, assim, poderíamos vir a fazer se as ranhuras dos nossos sentimentos não falassem mais alto, aonde, em vez de despertar ou de fazer com que nossos olhos estejam voltados de forma compreensiva ao seu próximo, faz com que muitas das vezes olhemos com amargura, com inveja, mas principalmente com o azedume da tristeza, da mágoa, da vingança. Isso faz com que muito nos atrasemos dentro desse processo. Então busquemos a cada momento esta vitória em nossas vidas, porque fomos criados pela luz maior que existe neste universo, como também pela fagulha do amor divino, dentro da sua perfeição, dentro da sua bondade. Então temos nós como desígnios sairmos da ignorância e adentrarmos a esse processo progressista de assim nos transformarmos no ser bondoso e amoroso, da qual o Pai espera de cada um de nós,
sempre com o complemento do despertar da inteligência, da qual assim vem a completar esse processo de fortalecimento e amadurecimento ao espírito. Então assim, Pai, essa busca da qual sempre temos em nossas vidas, porque não paramos em momento algum de buscar algo de melhor para nós. Dentro dessa busca, queria eu, ou quero eu, assim solicitar a todos nesse instante uma entrega pura, fraterna, sincera ao nosso Pai, proporcionando a Ele que possa assim nos alimentar de todos esses fluidos balsâmicos e curadores, como também consoladores, para que nesse instante possamos assim recebermos todos os benefícios mediante a necessidade de cada um, para que sintamos algo de diferente que venha tocar os nossos corações, venha tocar lá no fundo da nossa alma, onde assim fará com que todas aquelas amarguras da qual estava assim a remoer em nossas vidas, sejam elas afastadas, sejam elas eliminadas, para que assim possamos nós, com a clareza, com a pureza, estarmos a enfrentarmos estes sentimentos que não nos faz bem, como também possamos nos alimentar desses fluidos curadores, da qual assim nossos irmãos, trabalhadores dessa seara divina, coordenada por esse médico dos pobres, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, conhecido como Bezerra na seara espírita, venha nos oferecer todo este bálsamo que está a renovar as nossas esperanças e a alimentar o nosso organismo, revitalizando-os, curando-os, para que o bem-estar assim possa sempre vir a nos alimentar. E ao mesmo tempo, com os benefícios que estamos a receber, possamos nós nos fortalecermos na fé, da qual tão importante se faz nessa época tão difícil da qual estamos a passar, com tantas tribulações que assim, às vezes, perturbam as nossas mentes, mas onde temos a condição e com equilíbrio fazer com que sempre a luz possa predominar e como um grande farol assim venha a iluminar os nossos caminhos, para que, olhando ao horizonte, possamos sempre ter uma única imagem em nossas mentes, que é a imagem de nosso Mestre amado Jesus.
com aquele carinho, com aquele semblante simples, com aquele olhar penetrador, da qual adentra lá no fundo de nossa alma, faz com que assim possamos nós nos transformarmos em seres diferentes, não apenas seres bondosos, mas seres trabalhadores da vossa seara, igual aconteceu na estrada de Damasco, com aquele que se transformou no maior dos apóstolos, que foi nosso irmão Paulo, onde acredito que todos sabem da história. Então, que esta força interior venha nos dominar e a nos impulsionar sempre nesta caminhada de conquistas constantes que temos nós, assim, a realizar para o nosso espírito. Então, assim, Pai amado, a Ti nós nos entregamos com muita simplicidade, com muita fé, com muita esperança, com a certeza de que, tendo vós em nossos caminhos, nada fará com que paremos no tempo, mas sim, sempre caminhemos de forma profícua, proporcionando progresso constante dentro das nossas individualidades, como também mediante aquele elo de relacionamento com uma pequena ou grande sociedade, conforme a responsabilidade de cada um. Então, assim, nós agradecemos ao Pai esta oportunidade simples e assim termos tido junto a Ti, Pai, esses momentos esclarecedores para a mente, para o espírito, como também esses momentos reconfortantes para o corpo. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Que assim seja. Muito obrigado. Doutor Deolindo, receba nosso carinho pelas palavras que nos trouxe, nos colocando diante do caminho para se tornar um homem de bem. Nossa gratidão a essas palavras incentivadoras e que nos proporcionam repensar os nossos caminhos. Gratidão. Muito bem. Vamos então passar as nossas vibrações da noite, pedindo permissão a Jesus que possamos dividir este carinho, toda esta energia que nós nos envolvemos nesta noite, dividir com nossos irmãos. Tem os nomes postados no nosso grupo de cura, no nosso grupo de estudos, que eles possam também partilhar destas boas energias, deste amor, desta paz que nos envolve neste momento. Que possamos estar fortalecidos e preparados para superar todas as dificuldades. Que Jesus abençoe a todos e Deus, nosso querido Pai, nos fortaleça cada vez mais. E em razão da gratidão que temos por este momento que nos proporcionou, vamos dirigir ao nosso querido Pai Deus, ao nosso Mestre Jesus, através da prece de Cáritas. Pediria então que a Catarina pode fazer a prece de Cáritas, por favor? A oportunidade que Ele nos deu nesta noite de estarmos todos reunidos, orando, pedindo a Deus que ilumine as nossas caminhadas, que nos dê força, nos dê vigor, nos dê coragem para seguirmos. Obrigado, Jesus, por mais essa noite.
Receba nossos agradecimentos, Senhor. Receba nossa gratidão por tudo que temos recebido de vós e dessa corrente maravilhosa de Dr. Bezerra, que está sempre conosco, auxiliando nas nossas dificuldades, nas nossas enfermidades. Receba a nossa gratidão, Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão e todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, Senhor, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa e divina imagem. E que assim seja. Obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez, por tudo que recebemos de vós. E que o Dr. Bezerra de Menezes possa levar aos nossos irmãos que muitas não têm um comprimido só para tomar, e mais que a sua paz, que a sua benevolência possa chegar até esses nossos irmãos na cura das suas enfermidades, se assim for do nosso merecimento. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado a todos pela companhia desta noite. Que Jesus nos dê uma boa noite. Que assim seja. Agora, neste momento, pediria que se recolhessem em seus aposentos íntimos, junto com a água, em orações, por pelo menos 10 minutos, para que essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes possa completar o atendimento de cada um de vocês. Não se esqueçam de permanecer pelo menos 10 minutos em orações de agradecimento por este momento maravilhoso que tivemos nesta noite. Que Jesus e que Deus nos abençoe a nossa semana. Que assim seja.